Boa noite. Boa noite, olá, olá. Daqui a pouco vamos começar o Dormicast de hoje, que vai falar sobre trabalho e saúde mental. Olá, boa noite. Tá bom o áudio, gente? Podem responder por mensagem. Tá dando para ouvir direitinho? Olá, boa noite. Daqui a pouco a gente começa. Tá bom? Ok. Obrigado aí pelo feedback. Só mais alguns minutinhos e a gente já começa. Muito obrigado por participarem. Essa live, lembrando, ela vai estar disponível durante 24 horas e mais pra frente eu vou colocar alguns trechos no Instagram TV, tanto do episódio de hoje quanto do episódio passado. E vocês podem pegar aí os melhores trechos. Vamos lá. Mais alguns minutinhos e a gente começa. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão dormindo bem ou mal? Respondam pra mim. Olá, boa noite. Daqui a pouco a gente começa. Pessoal entrando. Boa noite. Olá, boa noite. Mal. Ok. Vamos resolver este problema. Espero que eu consiga ajudá-lo. Boa noite, pessoal da Vital Air. A Elisa também está dormindo mal. Boa noite, Felipe. Vamos lá. Daqui 1 minuto a gente começa. Lembrando que essa live vai ficar disponível durante 24 horas e depois eu vou colocar os melhores trechos no meu Instagram TV, tanto deste episódio quanto do episódio passado. Cinco horas por noite, mais bem, ok. Já é uma privação. Bom, vamos lá. Boa noite para você que é usuário de Stilnox, workaholic, roedor de unha. Boa noite, insones de todo o Brasil. Boa noite para você que é fã da melatonina de 10 miligramas para dormir. Boa noite para você que está estressado, que está dormindo mal. Hoje é o segundo Dormicast. Lembrando que toda quarta-feira às 9h30, pontualmente, eu vou fazer essa live e a intenção é divulgar a importância do sono nas nossas vidas, promover o conhecimento e divulgar estratégias de prevenção de transtornos de sono e, consequentemente, doenças crônicas, que é o que mata as pessoas hoje em dia. Meu nome é Caio, eu sou médico, psiquiatra, médico do sono, sou formado pela Faculdade de Medicina do ABC, fiz a minha residência em psiquiatria na Santa Casa de São Paulo, depois fiz minha residência de medicina do sono no Hospital das Clínicas da USP e atualmente eu produzo regularmente conteúdos de medicina do sono
para todos vocês. Lembrando que jamais esse conteúdo informativo do Instagram substitui uma consulta médica. Isso é muito importante. Bom, hoje o tema é trabalho e como o trabalho influencia na qualidade do seu sono. Tem um autor americano chamado Jeffrey Pfeffer. Ele é professor da Universidade de Stanford, uma das maiores universidades do mundo, uma das mais prestigiadas faculdades e universidades do mundo, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E esse cara fala o seguinte, que o trabalho está matando as pessoas e ninguém está se importando. Segundo as estatísticas deste autor, aproximadamente 120 mil americanos morrem por ano por conta de estresse no trabalho. 61% dos americanos alegam que são estressados ou são afastados por conta do trabalho e 7% disseram que já foram hospitalizados por conta de estresse no trabalho. Tem um caso muito interessante que esse professor conta no livro dele. Esse livro chama Dying for Paycheck, que nada mais é do que morrendo por um salário. É o caso de um japonês de 42 anos. Esse japonês trabalhou durante 40 dias seguidos, sem nenhuma folga, 75 horas por semana, e ele infartou e veio a falecer lá em Tóquio. O trabalho mata, e isso depende muito do empregador e depende muito das escolhas que você faz na sua vida. Ao longo dessa live vocês podem escrever as dúvidas que vocês tiverem ou compartilhar alguma experiência que eu vou responder no final e a gente vai ajudando um ao outro. Eu vou contar uma história de uma pessoa que é extremamente jovem e que está na faculdade. E essa pessoa acabou de entrar numa empresa júnior aqui de São Paulo e está bastante empolgada porque é uma empresa do mercado financeiro e ela não sabe mais o que fazer. Ela não sabe se estuda, se dorme ou se trabalha. A gente tem 3 pilares basicamente na nossa vida: lazer, sono e trabalho. E às vezes é muito difícil achar o equilíbrio entre essas 3 coisas. E elas estão intimamente relacionadas. Se a gente não trabalha, a gente não tem dinheiro para proporcionar o nosso lazer. Se a gente não tem lazer, a gente não consegue descansar para ter um sono adequado. E às vezes isso vira uma bola de neve porque nós não conseguimos ter o controle dessas coisas. E essa pessoa está neste dilema da vida. O que eu faço? Tudo é tão legal, dormir é legal, entrar na empresa júnior é legal, estudar também é legal. E quando ela se vê num momento livre, ela se sente completamente exausta. É aquela sensação de cansaço, você quer dormir, mas você simplesmente não consegue porque a sua cabeça está lá no trabalho, ela não consegue se desligar. Existe uma falsa crença hoje em dia de que o excesso de trabalho, o excesso de cargas horárias inflexíveis gera uma maior produtividade. Isto é falso. Isso pode ser correto no curto prazo. Alguns momentos de mudanças na empresa ou mudanças no trabalho exigem uma dedicação maior e exigem uma carga horária maior do trabalhador, mas isso não pode ser um planejamento de longo prazo, porque cargas horárias excessivas e inflexíveis comprovadamente geram doenças crônicas e uma delas é a insônia. E como o trabalhador tem a sua qualidade do sono afetada pelo trabalho? O meu maior medo aqui na produção do conteúdo para vocês é tornar esse meu Instagram uma plataforma de obviedades, porque eu vou levantar muitas questões aqui que provavelmente vocês já sabem a resposta. Mas hoje em dia é tão difícil fazer o básico
que eu acho que a gente precisa falar mais sobre essas obviedades. Então eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês de como o trabalho ou a insatisfação com o trabalho pode afetar o seu sono. Você pega uma pessoa que trabalha excessivamente e não tem uma jornada flexível de trabalho e esse trabalho é estressante. Pois bem, essa pessoa ela vai chegar em casa do trabalho, porém o trabalho não saiu dela. A casa vira a extensão do trabalho da pessoa. E isso se manifesta de diversas formas. A forma mais comum que a gente tem aqui hoje em dia na nossa sociedade é justamente a falta de limitação de comunicação através do celular. Então, hoje em dia, com o WhatsApp, com a disponibilidade aí de outros meios de comunicação instantâneos, a comunicação ela acontece durante 24 horas. Então não existe um limite de comunicação. Você tem que estar disponível eternamente para o seu gestor, para o seu chefe ou até para algum colega do seu time. E isso fica extremamente estressante porque na hora que você tem que descansar, você não consegue porque o celular fica apitando com diversas notificações. Quando você está com o celular ligado, eu falei na live passada que a exposição à luz artificial depois que o sol se põe é um fator que pode atrasar a sua fase de sono, porque a produção de melatonina, pela glândula pineal, que fica aqui no meio da nossa cachola, é atrasada. Então o seu sono, em vez de acontecer normalmente às 11 ou à meia-noite, isso vai depender da pessoa, ele pode acontecer lá para 1 da manhã, 3 da manhã ou até não acontecer. Então isso é muito perigoso. A primeira coisa, a falta de limite na comunicação entre empregador e empregado leva o trabalho para casa. Imaginem vocês nessa situação de levar o trabalho para casa. Isso vai gerar muitas vezes conflitos familiares. Isso é uma coisa muito séria porque não é levado em conta pelo empregador. Então, os conflitos familiares são fatores estressores que também podem gerar a insônia, que podem desencadear a insônia. Lembrando que para a gente iniciar o sono, o nosso cérebro tem que desligar aos poucos. O nosso cérebro não funciona de uma hora para outra, não é um ligar e desligar na hora que a gente quer. A gente precisa desligar aos poucos. Então, quando a gente chega do trabalho, não adianta continuar trabalhando, porque a gente não vai iniciar esse processo de desligar que tem que ser gradual. O nosso cérebro possui vários interruptores que a combinação do desligar e o ligar deles é que vai promover um sono de qualidade. Então vocês têm que ir se desligando aos poucos quando cheguem em casa do trabalho para promover um sono de qualidade. Quando o trabalho gera muito estresse, é muito comum a gente perceber um abuso de álcool ou outras substâncias com a falsa intenção de promover um relaxamento. Em ambientes corporativos, em pequenas empresas, microempresários, é muito comum a gente ver abuso de álcool para dormir. E a dependência de álcool e o abuso de álcool geralmente começa em situações estressantes como essa. Então, uma pessoa que começa a beber para sentir a necessidade de dormir, muito provavelmente já está tendo problemas no próprio trabalho, problemas pessoais e problemas com a família. Lembrando que o primeiro efeito do álcool não é a sonolência. Todo mundo aqui que já experimentou álcool alguma vez na vida sabe que o primeiro efeito do álcool é euforia, desinibição, não é sonolência. A sonolência ela vem
depois, certo? Só que o álcool, ele promove um sono que não é de qualidade. O sono profundo, que eu expliquei no Dormecast, o primeiro episódio na semana passada, que é aquela fase 3 do sono não REM, o álcool vai lá nessa fase do sono e fica colocando um monte de onda cerebral rápida no meio de onda lenta, e isso promove uma perturbação no ciclo normal do sono e, por mais que a gente beba e durma muito, o sono não é de qualidade. Então, até agora a gente tem uma pessoa que está trabalhando demais, uma carga de trabalho excessiva, uma carga horária inflexível e que tem problemas familiares e que está começando a abusar de álcool. Essa pessoa vai ficar muito cansada porque não tem um sono de qualidade e vai ter uma dificuldade para acordar. E aí vem uma outra preocupação, um outro problema de saúde pública. Eu acho que não é nenhuma ambição falar que isso é um problema de saúde pública, porque a pessoa começa a beber para dormir e a tomar alguma coisa para acordar. Ou seja, o ciclo sono-vigília fica completamente artificial. Geralmente, as pessoas lançam mão de psicoestimulantes como a Ritalina ou Venvance ou qualquer outro psicoestimulante disponível no mercado, e a gente sabe que tem um mercado negro dessas medicações, são medicações controladas que só são liberadas sob prescrição médica, mas na prática não é assim que acontece, infelizmente, nesse país. Então, essas medicações, elas também têm um potencial de abuso e dependência. Então a pessoa já está bebendo, já está tomando medicação para acordar, que também tem potencial de abuso e dependência, e chega no trabalho extremamente eufórica. Os psicoestimulantes, eles podem, num momento inicial, até aumentar a produtividade desse trabalhador, porém, no longo prazo, isso também foi comprovado por estudos científicos muito bem montadinhos que, a longo prazo, o psicoestimulante não aumenta a produtividade de ninguém. Então, vocês podem esquecer desse conceito que trabalhar que nem um condenado é igual a alta produtividade. Trabalhar que nem um condenado só vai trazer malefício, principalmente doença crônica, pressão alta, diabetes e maior chance de ter algum evento cardiovascular, seja infarto, AVC e por aí vai. Bom, se você está trabalhando demais, você está dormindo mal, você já está com conflito com os seus familiares ou os seus amigos, você já está com conflito com o seu time no trabalho, você já está com bastante problema, a sua vida não tem espaço para atividade física e para uma boa alimentação e você começa a ganhar peso. A gente sabe que um dos transtornos de sono mais comuns, e para vocês terem uma ideia, São Paulo tem 12 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo, e a gente estima que desses 12 milhões, 4 milhões têm apneia do sono, que é um distúrbio respiratório do sono, que nada mais é do que um engasgo, a garganta se fecha durante o sono e a pessoa, por conta disso, tem um sono extremamente fragmentado e uma sobrecarga do coração. E um dos principais fatores que estão associados à apneia é a obesidade. Então, se você tem um trabalhador que tem, vou repetir porque vale muito a pena, carga horária excessiva de trabalho, jornada inflexível, conflitos familiares, abuso de álcool, abuso de psicoestimulantes e sem tempo para fazer atividade física e para se alimentar adequadamente, ele vai ficar obeso e a chance dele ter apneia do sono é extremamente alta num futuro, num médio e longo prazo, e isso precisa ser monitorado porque a apneia é um agente fragmentador do sono. Então, percebam que o trabalho excessivo, ele não está ligado somente a uma má qualidade de sono, mas ele está ligado a uma má qualidade de vida, de saúde.
O sono engloba diversas funções do nosso corpo, então não dá para falar de sono sem falar de saúde mental. A gente sabe que uma das doenças que mais afastam os trabalhadores no mundo é a depressão. A depressão vai ser futuramente, segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença que mais afasta as pessoas do trabalho e hoje no Brasil está entre as principais causas de afastamento no trabalho. Quando a gente fala de doença mental no trabalho, insônia ela pode ser caracterizada também por uma doença mental, porque a insônia ela pode ser sintoma de ansiedade, de depressão ou pode ser simplesmente insônia associada também ao burnout, enfim. Quando a gente fala de saúde mental no trabalho, a gente tem que lidar com uma questão muito delicada que é o preconceito. Muitas vezes o trabalhador não tem espaço dentro da sua empresa ou dentro do seu ambiente de trabalho para falar sobre saúde mental. Então, o que acontece? Essa coisa de ver na televisão que a depressão é a doença que mais afasta no trabalho, ou é uma das doenças que mais afasta no trabalho, provavelmente isso é um dado que está subnotificado, porque não é todo mundo que fala que tem depressão. E não é toda empresa que quer notificar um trabalhador que tem depressão, porque existe o preconceito. Então, hoje em dia, as empresas estão começando a mudar essa mentalidade. Ainda é um movimento muito lento aqui no Brasil, que na Inglaterra, por exemplo, já está bastante avançado. Então, as empresas estão começando a remodelar o seu jeito de funcionar para dar mais espaço para o trabalhador falar sobre a saúde mental. Se você é gestor, se você é patrão, se você é chefe, se você é líder, você tem que perceber alguns sinais que podem acender uma luzinha aí que alguém do seu time ou da sua empresa não tá legal. Então, se a pessoa começa a ficar muito isolada, se ela começa a apresentar um índice de faltas de absenteísmo mais alto do que o normal, se ela chega com um autocuidado que não é o habitual dela, se ela chega mais relaxada, mais mal vestida do que o normal, você percebe que está faltando uma questão de higiene. Eu não estou exagerando, porque isso acontece mesmo. O ideal é que você abra um espaço de diálogo e comece com uma simples pergunta: tá tudo bem? Só o fato de vocês falarem isso como líderes, como chefes, como integrantes, referências aí na sua empresa, isso já dá um alívio enorme para o empregador que está enfrentando algum tipo de problema, que quando está com algum problema de saúde mental, muito provavelmente em 100% dos casos não está dormindo bem. E dormir bem não significa dormir muito. Dormir bem significa respeitar o seu relógio biológico, o seu ritmo biológico. Dormir pouco é ruim, mas dormir demais, ter sonolência no trabalho também é sinal de uma noite mal dormida, e isso pode estar relacionado com insônia, com depressão e com apneia do sono para as pessoas que ganharam peso nessa trajetória de trabalho muito excessivo. A gente falou de relógio biológico e eu tenho uma ambição e um sonho muito grande que num futuro próximo as empresas adequem as suas jornadas de trabalho de acordo com o ritmo biológico do funcionário. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter futuramente uma função na empresa e você não vai poder desempenhar a sua função naquela empresa se a sua função não está de acordo com o seu relógio biológico. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se o seu relógio biológico fala para você que você é uma pessoa que naturalmente sente sono mais tarde, vamos supor aqui 2 da manhã, e tem a necessidade por consequência de acordar mais tarde, 10 da manhã, você não vai poder exercer uma função que você tem que entrar às 6 da manhã, ponto final. Isso aqui pode parecer muito ambicioso da minha parte, mas em países mais sérios do que o nosso, isso já é feito, isso é real, isso é vida real. Adequar o relógio biológico do trabalhador a uma determinada função.
Existem outras medidas que também podem ser feitas para que o trabalhador tenha uma maior qualidade de vida e, por consequência, menos conflitos familiares, menos problemas na vida particular. Estabelecimento de jornadas mais flexíveis de trabalho, ou seja, dar maior autonomia para o trabalhador escolher escolher o horário que ele quer trabalhar. Vocês vão falar o seguinte para mim, Caio, você está sendo muito folgado, muito ambicioso. Gente, eu estou falando coisas aqui para vocês que são baseadas em dados científicos, de estudos sérios, de países sérios e de organizações sérias que já estão fazendo isso na prática. Então, dar mais autonomia para o trabalhador para escolher a jornada que ele quer fazer gera mais produtividade no longo prazo, certo? Isso é real. Estabelecer mais dias, por exemplo, de home office. Se ele tem uma função que você pode jogar mais home office para esse funcionário, ok, isso vai gerar mais produtividade no médio e longo prazo. Isso não vai trazer um prejuízo para a empresa. Para você ter uma ideia, aquele mesmo autor que eu falei para vocês de Stanford calculou o seguinte, que os Estados Unidos gastam 300 bilhões de dólares por ano com trabalhadores que estão com baixa qualidade de vida e que estão estressados. Esse custo engloba diversas coisas. Afastamentos, porque custa caro para a empresa afastar. Demissões, porque custa caro para a empresa demitir. Cobertura de custos com saúde, com hospitalização, enfim, diversas coisas. Então, para que você tenha uma boa qualidade de vida no trabalho e, por consequência, uma boa qualidade de sono, tem duas coisas que precisam acontecer. Primeiro, as suas escolhas. Não adianta responsabilizar o seu empregador pela baixa qualidade de vida que você tem. Não adianta. Nós sabemos as escolhas que nós fazemos. Organizações que têm culturas extremamente rígidas, extremamente inflexíveis, produtividade a qualquer custo e nenhuma qualidade de vida, se você não funciona nesse tipo de ambiente, por favor, nem entre. Você tem que se informar aonde você está entrando, qual que é a vaga que você quer, o que você vai fazer e o que você espera para o seu próprio futuro. Se você quer se arriscar num curto prazo, ok, mas não tome isso como uma coisa de longo prazo. Isso vai muito de você. Mudar as organizações é mais difícil. Se você está num ambiente extremamente rígido, que promove estresse para você, que não traz nada de benefício para você, isso infelizmente tem que ser top-down. A empresa dificilmente vai mudar porque algum funcionário foi mandado embora porque estava estressado ou com depressão. E a mudança da cultura de uma empresa vem muito lá de cima e isso é um processo muito mais complicado. E se as empresas começarem a levar profissionais de saúde para o ambiente em que elas funcionam, para praticar intervenções e para alertar os riscos desse tipo de cultura, talvez isso melhore num futuro bem próximo e isso faz parte de um sonho pessoal, como eu falei para vocês no meio da live. Agora eu queria que vocês mandassem as perguntas, por favor, para eu responder. Na live passada eu falei demais e hoje eu quero falar menos, quero interagir mais com vocês, por favor. Burnout custa caro, a Flávia está falando. Sim, burnout custa muito, muito, muito caro. Não existem dados, por incrível que pareça, assim, não existem dados consistentes do custo do burnout para o Brasil. Aí vem uma questão mais conceitual. O burnout, ele não é um diagnóstico que está na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Por que eu estou falando isso? Porque quando uma empresa afasta o trabalhador, o médico perito ou o médico que afastou tem que colocar o CID, o código da doença. E não tem burnout lá na CID, tá? E também não vai ter, muito provavelmente.
Então, geralmente, o que o médico coloca é o código da depressão, tá? E burnout não deixa de ser uma forma de depressão. Então, a gente pode aproximar os custos. Talvez o custo que a depressão provoca no ambiente das empresas é muito parecido com o ambiente do burnout, certo? O Felipe perguntou se a apneia do sono pode aumentar a pressão arterial durante o sono. Sim, eu acho que você está perguntando isso, Felipe, porque provavelmente você passou num cardiologista, ele te pediu um exame que chama MAPA e você viu um aumento da pressão arterial à noite. Se não foi isso que aconteceu, por favor, me corrija. Mas sim, o que acontece na apneia do sono, eu vou fazer uma live só de apneia, mais futuramente. A apneia nada mais é do que um engasgo. Então a gente tem essa via aérea aqui que naturalmente ela é mais fechada, a evolução errou um pouquinho, a nossa garganta é muito fina, mas ninguém é perfeito, então a gente já tem uma chance enorme de ter apneia, mesmo as pessoas que não são gordinhas ou que não tem nenhum defeito anatômico aqui. Quando a garganta fecha durante o sono, consequentemente o ar não vai passar para o pulmão e a concentração de oxigênio, que a gente chama de saturação de oxigênio no sangue, ela vai ficar oscilando toda vez que o ar não passa para o pulmão, certo? Essa oscilação de oxigênio ao longo de uma noite de sono provoca uma carga maior para o coração e isso vai gerar alterações de pressão arterial, então a resposta é sim. A Flávia perguntou, a privação de sono influencia na memória, concentração e execução de tarefas no trabalho? Eu acho que esse é o principal problema da privação de sono. E quando a gente fala de privação de sono, a gente tem que falar da privação de sono aguda e da privação de sono crônica, né? A privação de sono, traduzindo aí para o português, é quando você dorme menos do que seu corpo precisa, voluntariamente, por questões N, pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser o estudo, pode ser a faculdade, pode ser uso de substância, uso de droga, uso de álcool. Quando você dorme menos do que você precisa, você não completa o sono como deveria ser completado e as funções do sono num paciente privado de sono estão diminuídas. E uma das funções do sono é justamente a preservação da memória, a conservação da memória, o armazenamento de informações, a preservação da nossa atenção, capacidade de planejamento, linguagem e por aí vai. Ou seja, se você está privado de sono, você vai ter defeito, você vai ficar burro no dia seguinte, tá? A privação de sono crônica, além de prejudicar mais ainda a sua memória e a sua concentração, vai gerar mais problemas cardiovasculares e problemas endocrinológicos, principalmente diabetes, pressão alta e maior chance de ter um infarto ou um derrame, isso na privação de sono crônica e aumento de peso. Acreditem se quiser, pessoas que dormem pouco engordam mais. Rodrigo, posso tomar melatonina em cápsula? Depende para quê, né? Especifique mais a sua pergunta. Melatonina em cápsula tem duas indicações, que é transtorno comportamental de sono REM e transtornos de ritmo biológico. Portanto, se você não tem nenhum nem outro, você não pode tomar melatonina em cápsula. Cris, como quebrar barreiras e tabus sobre saúde mental dentro das empresas? Como eu falei, isso tem que ser de cima para baixo, tem que ser top-down. Se o gestor, se o CEO não tem uma cultura de implementação de políticas de intervenção e políticas de informação para os funcionários sobre saúde mental, isso nunca vai começar, tá? Então, promoção de workshops, elaboração de um protocolo de saúde mental, tem algumas empresas fora do país e até aqui em São Paulo que já tem esse tipo de situação, ou seja, se um funcionário está passando por um problema emocional, ele tem aonde procurar ajuda, ou já tem algum profissional lá dentro de saúde, algum psicólogo, ou ele pode falar diretamente com esse gestor, abertamente com esse gestor, e aí o gestor, dentro da política de saúde mental da empresa, vai direcionar esse funcionário para o equipamento de saúde mais
adequado. Então, para abrir as portas sobre esse diálogo sobre saúde mental dentro das empresas, os gestores têm que tomar essa iniciativa. Não vai ser o funcionário que vai tomar essa iniciativa. Então, o primeiro passo é falar mais sobre saúde mental. Se você está num ambiente em que não se fala saúde mental, esse tabu nunca vai ser quebrado. E agora eu vou fazer um paralelo. Todo mundo está no trabalho, você fala de dor de estômago, você fala que estourou o joelho no futebol, você fala que bebeu demais e ficou de ressaca, você tem que falar de saúde mental, né? Então, falar é o melhor remédio para quebrar esse tabu. Existem outras medidas, que são medidas ambientais e medidas comportamentais, mas aí não é nem para quebrar o tabu, é para você melhorar o ambiente de trabalho. Hoje eu vi um vídeo muito interessante da Nubank. Então, a Nubank, para quem não sabe, é uma fintech, fintech é como se fosse uma pequena instituição financeira que se utiliza aí de recursos tecnológicos para vender os seus serviços e produtos. Na verdade, o Nubank já não é mais pequeno, eles já estão bem crescidinhos, né? Então, o prédio da Nubank tem vários fatores ambientais que promovem a qualidade de vida. Então, eles colocam cachorros para ficar andando lá no ambiente de trabalho. Então, tem labrador, tem border collie, tem um monte de cachorro andando. Você promove também, você não tem um lugar fixo para trabalhar. Então, são várias baias, vários andares, mas você tem essa liberdade de ficar mudando o seu local de trabalho. É um ambiente aberto, arejado, colorido. Em cima tem o rooftop, o trabalhador pode trabalhar lá de cima se ele quiser. Ele tem jornadas flexíveis, ele pode fazer home office. Então, além de quebrar o tabu, eu acho também que tem que mudar a estrutura do trabalho para você começar a falar sobre saúde mental. O café tomado no trabalho durante o dia influencia no sono? Sim. O café, na verdade, a cafeína, que é a substância estimulante que tem dentro do café, ela pode, em algumas pessoas, isso vai depender muito do seu metabolismo, durar 24 horas no seu sangue. Então, mesmo o cafezinho que você toma de manhã pode estar durando aí até a noite, tá? Eu não estou falando que vocês não podem tomar café, pelo amor de Deus. Eu amo café, eu tomo café, mas não pode ser em excesso. O que a gente recomenda, no geral, é no máximo 3 a 4 xícaras de café por dia, sendo que a última xícara não pode passar aí das 5, 6 da tarde. E xícara que eu tô falando, gente, é xícara, tá? Não é copo americano e nem copo de requeijão, é xícara, no máximo 40, 50 ml. Mas o café pode afetar sim. Café à noite não é uma opção, ainda mais se você trabalha demais. Você já vai chegar estressado, vai ter dificuldade para dormir. Se você tiver tomado café à noite, você não vai dormir mesmo. A Helena perguntou: o que pensa sobre cochilos depois do almoço? Me faz bem. Extremamente recomendado. Voltando aí nas empresas de tecnologia, muitas delas já, inclusive, incentivam os funcionários a cochilar depois do almoço. Gente, cochilo não é dormir e capotar e esquecer da vida, tá? O cochilo ele tem que durar aí de meia hora, 40 minutos no máximo, tá? Mais do que isso, ele deixa de ser reparador pelo seguinte motivo. Se você passa de meia hora, 40 minutos, você começa a entrar nas fases mais profundas do sono. E aí, se você acordar dessas fases mais profundas do sono, você acorda completamente desorientado e grogue e cansado. Então, o cochilo ele tem que ser curto para ser benéfico. E geralmente o melhor horário é depois do almoço, porque depois do almoço a gente está fazendo a digestão, vai menos sangue para a cachola, você fica mais cansado e, consequentemente, é mais fácil você dormir. Mas tem que colocar o despertador, tá? Mas cochilo é muito benéfico, dá aquela reciclada para você enfrentar o segundo turno de trabalho, tá? Gente, é isso que eu queria falar para vocês, né? A influência do trabalho na qualidade de sono, mas vocês viram que a gente englobou aqui vários temas, não só a qualidade de sono, mas saúde mental, burnout, rotina, escolhas de vida, alimentação, quais são os riscos e complicações crônicas que o estresse e a privação de sono pode acarretar.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu não respondi aqui, por favor, me mandem em direct. Alguns trechos dessa live vão estar disponíveis no Instagram TV em breve. Eu aviso para vocês no Stories. E quarta-feira que vem tem mais. Quarta-feira que vem, 9h30 da noite. Toda quarta-feira eu vou dar live aqui, tá? Qualquer dúvida, mandem o direct. Tem mais dúvida aqui? Desculpa. Espera aí que não está abrindo. Certo. Na verdade, não, já tinha esclarecido essa dúvida. Ok, lembrei. Eu também, se vocês conhecerem alguém que está interessado em promover esse tipo de informação para a sua empresa, para o seu ambiente de trabalho, me mandem direct também. Já dei uma palestra muito bacana no Cubo Itaú. Falei de tudo e mais um pouco que a gente falou aqui. Foi uma experiência muito legal, uma palestra bastante dinâmica. Se vocês tiverem interesse de levar esse tipo de conteúdo para dentro da empresa de vocês, podem mandar o direct também, que eu respondo com o maior prazer. Muito obrigado pela presença de vocês e até quarta que vem. Obrigado por acompanharem o Dormicast e durmam bem.